Olá, meu nome é David Daniel Cardoso Viana, sou estudante da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia e hoje venho apresentar a minha pesquisa que tem como título Estudo Observacional Antropométrico de Estruturas da Base do Crânio com Finalidade de Dimorfismo Sexual, orientado pelo professor Dr. Roberto Bernardino Júnior. Primeiramente, a gente tem que o tecido ósseo é um tecido vivo, adaptável com capacidade de remodelação, devido à deposição de compostos inorgânicos frente às tensões musculares exercidas sobre a estrutura óssea. No esqueleto craniano, a gente tem que uma das principais forças de origem é o ato da mastigação, tendo essas forças sendo dissipadas para a base do crânio, o que pode alterar a resistência dessas estruturas ósseas. Um dos maiores fatores das ciências forenses, que perpetua por anos, é a identificação humana, e esse é um dos pontos que o meu trabalho visa colaborar frente à finalidade de dimorfismo sexual. O objetivo do meu trabalho se baseia em três, sendo o primeiro analisar de forma métrica e observacional estruturas e dimensões localizadas na base de crânios masculinos e femininos, separados por características morfológicas já consagradas na literatura. O segundo, identificar possíveis diferenças morfológicas que, de forma direta ou indireta, se relacionam com a distribuição ou dissipação de forças dos músculos da mastigação. E o terceiro, realizar mensurações no sentido lateral e antero-posterior em crânios masculinos e femininos com o intuito de identificar possíveis diferenças métricas entre estruturas anatômicas de ambos os sexos. Nossa metodologia de estudo foi baseada no estudo de 40 crânios macerados do acervo do Departamento de Anatomia Humana do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal de Uberlândia, sendo 20 crânios masculinos e 20 crânios femininos, separados e agrupados através da análise de estruturas já definidas pela literatura. A gente também realizou duas formas de análise, sendo uma análise métrica e uma análise observacional. Nesse sentido, apresentando os resultados, a gente teve que na análise observacional, a partir de fotos em vista lateral dos crânios estudados, a gente observou a dimensão da eminência occipital externa, do destaque das linhas temporais do osso parietal e da dimensão da glabela. A dimensão da eminência occipital externa, observou-se que, entre os 20 comparações estudadas, 8 tiveram maior proeminência nos crânios masculinos e 8 nos crânios femininos. 4 comparações que resultaram em similaridade. No destaque das linhas temporais, o resultado encontrado foi que, em 20 comparações, 7 mostraram mais evidências nos crânios masculinos e 11 nos crânios femininos, e apenas 2 casos de similaridade. E apenas na análise da dimensão da glabela foi encontrado um índice de 100% maior proeminente em crânios masculinos. Nesse sentido, a gente pode observar melhor aqui nas imagens a proeminência da glabela aqui do crânio masculino, a curvatura acentuada do osso frontal, que não é observada no crânio feminino, onde se observa-se uma angulação de aproximadamente 90 graus, a maior eminência occipital externa no crânio masculino do que no crânio feminino, além do processo mastoide ser maior no crânio masculino do que no crânio feminino. Em uma observação de uma análise métrica, que a gente observa aqui, foi proposto uma análise da porção mais posterior do forame incisivo, uma linha traçada lateralmente dos forames palatinos. Foi também metricamente analisado a abertura anteroposterior do forame magno, assim como a abertura lateral, e também dos forames oval, forame espinhoso e forame carotídeo. Nesse sentido, analisando as tabelas métricas no sentido lateral em milímetros, a gente obteve a distância da porção mais lateral do arco zigomático direito ao esquerdo, obtendo 10,23 mm no crânio feminino, 11,24 no crânio masculino. A distância entre as bordas medial das fossas mandibulares direita e esquerda, 7,83 no crânio feminino, 7,23 no crânio masculino. Distância entre as bordas mais lateral dos forames estilo mastoide direito ou esquerdo, a gente obteve 5,29 mm no crânio feminino, 5,69 no crânio masculino. A distância entre as bordas mais laterais do forame oval direito e esquerdo, a gente obteve 5,69 no crânio feminino, 5,29 no crânio masculino. A abertura lateral do forame magno, a gente obteve 2,97 mm no crânio feminino, 3,14 mm no crânio masculino. A distância entre as bordas mais laterais da fossa mandibular direita e esquerda, a gente obteve 8,27 mm no crânio feminino e 8,90 no crânio masculino. Nas medidas métricas anteroposteriores, em milímetros, também obtivemos as seguintes medidas. A distância entre a borda mais anterior e mais posterior do côndilo occipital direito. Nos crânios femininos a gente obteve 2,23 mm e nos crânios masculinos 2,49 mm.
Na distância entre a borda mais anterior e mais posterior da abertura da fossa temporal direita, obtivemos 3,68 no crânio feminino e 4,13 no crânio masculino. Na distância entre a borda mais anterior do forame magno e uma linha vertical traçada tangenciando a emísia occipital externa, a gente obteve 7,98 mm no crânio feminino e 8,06 no crânio masculino. Na abertura do forame magno no sentido antero-posterior, a gente obteve 3,15 mm no crânio feminino e 3,49 mm no crânio masculino. A distância entre a borda mais anterior do forame magno e a sincondrose esfenoccipital, a gente obteve 2,35 mm no crânio feminino e 2,51 mm no crânio masculino. Logo, os resultados métricos que mais obtiveram diferença dos crânios masculinos em relação aos crânios femininos foram a distância bizigomática, a distância entre as bordas mais laterais da fossa mandibular direita e esquerda, a distância entre a borda mais lateral dos forames estilomastóide direito ou esquerdo e a distância entre as bordas medial das fossas mandibulares direita e esquerda. Portanto, concluímos que existem diferenças métricas e observacionais nas estruturas topograficamente localizadas na base de crânio dos sexos masculino e feminino. Em uma análise métrica e observacional, cada estrutura analisada de forma única e isolada não permite identificar o sexo, mas em somatória com as medidas aferidas é uma importante base informacional que favorece a identificação sexual, e a dimensão antero-posterior da abertura do forame magno é a que mais favorece a identificação do crânio da forma métrica por apresentarem maiores diferenças entre os crânios masculinos e femininos. Essas são as minhas referências bibliográficas e, desde já, agradeço a todos pela atenção.